Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então aqui, Jesus estava no templo. E no templo tinha o momento da entrega dos dízimos e das ofertas, assim como nós temos aqui. Isso que é feito aqui não é nada novo, tá? E a gente aqui tem muito cuidado, eu quero até falar para os visitantes que estão aqui, amados, nós não falamos aqui de dinheiro, eu acho que quem conhece a gente não fica falando disso. Para que cada um tenha a total liberdade de agir. Aqui você nunca será coagido a nada. Aqui, eu lembro que eu já fui em alguns lugares que a coisa aperta, né? As pessoas são apertadas lá para isto. Até sacolinha passa. Aqui não tem isso, por favor. Algumas pessoas acham que a contribuição e a oferta, ela era da lei. Muitos já falaram isso para mim. Isso aí era da lei. Agora nós estamos no tempo da graça. Então não tem mais isto. Aí, como é que você pode responder isso com amor, sem trazer nenhuma contenda, mas de uma forma muito bonita até? Como é que você pode responder isso para mostrar, olha, a contribuição, o dízimo, não é da lei. Ele é anterior à lei. Abraão, segundo a Bíblia Sagrada, foi o primeiro que deu o dízimo. E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Meus amados, qual é a distância de tempo entre Abraão e a lei que foi dada por Moisés no Monte Sinai? Quem sabe? Está escrito, por isso que é gostoso a gente ver que isso está escrito na palavra de Deus. Então vamos lá em Gálatas capítulo 3. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma abolida a promessa. Eu não vou aqui me estender, mas leia o capítulo 3, está falando de Abraão, da promessa que Deus fez através de Abraão. Deus prometeu através de Abraão quem? Jesus. A lei veio quantos anos depois de Abraão? 430 anos. Então dizer que o dízimo é da lei é uma coisa que não se sustenta. O dízimo, sim, ele foi ratificado da lei. Quando Deus deu a lei, escreveu nas pedras, ou nas tábuas de pedra, ele deixou lá escrito que o dízimo deveria ser colocado para todo o povo de Israel, com um propósito muito claro. 12 tribos. Deus separou uma tribo. Qual foi a tribo separada? Para o serviço sacerdotal. Para o serviço religioso. A tribo de Levi, que ela era responsável pelo serviço do templo. E essa tribo, então, não teria mais herança. Por isso que as outras tribos, elas deveriam contribuir para que esta tribo pudesse viver para o serviço sacerdotal. Agora vamos estender isso para o Novo Testamento quando Jesus chega. Jesus chega e vê aquela pobre viúva. E ele ainda conferiu uma coisa que é tremenda, né? Ele viu as pessoas que tinham dinheiro, mas estavam contribuindo de que forma? De forma equivocada. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Vamos lá, agora eu quero perguntar aos meus amados irmãos aqui, todos aqueles que foram lavados do sangue de Cristo, todos aqueles que foram alcançados por esta graça. Qual é a posição que Deus tem na tua vida? Qual é a posição que Jesus tem na tua vida? Qual é a importância de Jesus e do Criador na tua vida? Eu espero que todos nós estejamos com a mesma mentalidade. A posição que Deus deve estar é amar a Deus sobre todas as coisas. É colocar o Altíssimo como sendo aquele da qual provém tudo na nossa vida. Tudo. Tudo vem dele. Aí eu quero perguntar, você acredita que a saúde que você tem agora, ou a capacidade física que você tem agora, ou estar vivo agora, isso vem dele ou não? Você crê nisso? Muito bem, esse dia que você está vivendo hoje, você crê que foi ele que fez? O trabalho que ele tem dado a todos nós, aliás, eu já falei aqui, né? Mas o trabalho que você tem recebido de homens ou de Deus? Deus tem usado pessoas para te abençoar ou não? E é nesse sentido que eu vejo que Deus é aquele que faz tudo por nós. Inclusive o trabalho. Inclusive a força para trabalhar. A capacidade para você fazer as coisas vem de quem? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, se eu creio na Bíblia, eu vou dizer assim, Senhor, até a capacidade para eu poder desenvolver qualquer coisa vem do Senhor. Quando eu tenho esta visão, então, a Bíblia
ela mostra, e com um respeito a todos os que pensam, tá? Ela mostra, por exemplo, um texto conhecido de todos nós de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Como é que está escrito lá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Então, o texto está dizendo para todos que queiram ouvir que nós devemos trazer todos os dízimos. O que significa a palavra dízimo? 10ª parte. Essa é a palavra que define dízimo, tá? A 10ª parte. E aí eu fico vendo como Deus é justo, né? Como Deus é tremendo. Como que Deus é tremendo? Por quê? Porque dessa forma, o que acontece? Deus aplica a justiça nele. Aquele que ganha muito, contribui muito. Aquele que ganha pouco, contribui pouco. É isso que está escrito? Não. Aquele que ganha, contribui. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Aqueles ricos que estavam lá estavam sendo fiéis? Por que não estavam sendo fiéis? Porque estava dando daquilo que sobrava. Não estava dando a primícia. Olha como é que é interessante isso. Por isso que eu quero só deixar claro para os irmãos. A bênção do dízimo é uma coisa extraordinária para aqueles que fazem de acordo com a palavra. Porque eu já ouvi dizendo assim, quem não dá dízimo não entra do céu. Por favor, você não vai encontrar isso na Bíblia. E eu tenho que ser muito claro, para que não haja peso sobre ninguém. O dízimo, ou a oferta, ele deve ser feito de que forma? Com graça, com amor, com gratidão no coração. E amém por isso. Que você seja muito abençoado com isso. Mas jamais de forma forçada. A gente não prega prosperidade, não prega essas coisas aqui. Mas Deus tem prosperado nossas vidas ou não? Sim ou não? Sim. E nós não pedimos isso aí. Nós não viemos aqui para buscar isso. Aliás, nós viemos aqui para falar do quê? Sobre o novo nascimento. Quem estava aqui de manhã hoje? O que nós falamos hoje pela manhã? O novo nascimento. E vou falar de novo. Lembra de uma coisa. Você trazer o dízimo aqui não coloca você no céu. Não se entra no céu pela janela. O que está escrito que abre ali? A janela. Mas ninguém entra pela janela. Só tem um que entra pela janela. Quem é? O ladrão entra pela janela. No céu você não entra pela janela. No céu entra pela porta. Então, dar o dízimo é uma bênção para nós aqui. Para aqueles que acreditam nisto, é uma bênção. É a forma que nós temos de contribuir de uma forma justa. E as ofertas? É lícito isto? Sim. Claro que é. Deus, ele fez isso quando fez o tabernáculo. Ele pediu uma oferta. Ele pediu uma oferta para o próprio povo. Não era dízimo, não era oferta. Por isso que fala assim, aonde que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas. Tá? É que nós não temos esse hábito. Nós poderíamos, por exemplo, ter pedido uma oferta para cada um, conforme propôs o coração por causa da reforma aqui do fundo? Poderíamos. Ah, pastor, eu posso contribuir? Claro que pode. Todo mundo pode. Se quiser, amém. Mas nós não temos esse hábito, só isso. E não é uma questão de não ser lícito. Poderíamos até fazer. Só não temos esse hábito e está tudo bem. O que adianta a gente colocar em prática o dízimo ou todas as coisas da Bíblia se não nascer de novo? Então a coisa mais importante, creia que Jesus te atraiu. Creia que você morreu com Jesus naquela cruz e foi ressuscitado com ele. Esta é a grande maravilha que Deus quer fazer na tua vida.